TV Brasa no Altar. Gênesis 15. Deus anima Abrão, promete-lhe um filho. Fala glória a Deus. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti nascer será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as pode contar. Disse-lhe: assim será a tua semente. Versículo 6, vamos todos juntos. E creu ele no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Senhor, o Senhor trouxe um pessoal aqui lindo que precisa aprender a contar estrelas. Senhor, quem pode contar estrelas aqui hoje, Pai, comece a colocar no coração. Deus, eu sei que o Senhor ofereceu a Abraão, Pai, uma oportunidade de fé. E eu sei que o Senhor tem uma oportunidade de fé para dar para esse povo que aqui está. Oh, Ramanarakashandereri Shuriandere Basterere Balamaias. Oh, poderoso, todo poderoso és o Senhor. Senhor agindo, Deus operando, Deus, quem impedirá, ó Pai? Senhor, olhe para cada coração, para a intenção, Pai, da oração. Olhe a intenção da oração que está subindo como incenso agradável, ó Pai. Senhor, que diminuamos e que o Senhor cresça, mas cresça muito em nós nessa noite. Deus, olha os corações magoados, apertados, cansados, e renova a força, porque Tu és Deus e nós confiamos em Ti, ó Pai. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço apertado aí no vizinho da direita, da esquerda. Anima ele, anima. Fala: Abraão, Deus promete uma bênção, Abraão. Um filho é uma bênção. Um filho sempre será uma bênção, não é verdade? Deus diz a Abraão para contar estrelas. Quem pode contar as estrelas? Segundo estudos da época, Deus ofereceu a Abraão um radiotelescópio da fé para contar 3.000 estrelas. Era o que o homem conseguia contar na época com os olhos, que a gente chama de olhar a olho nu. 3.000 estrelas, e é bastante. Eu não sei se você lembra quando você era pequeno, quem já tentou contar estrelinhas aqui? E aí a mamãe falava que ia nascer birruguinha, né? Não aponta o dedinho para o céu, vai nascer birruga, não sei o quê. Eu tive umas duas no dedo, eu até acreditava nesse negócio aí, né? E não adianta queimar, e não adianta furar com a agulha, porque ela volta. Né? Quem teve birruguinha aqui? Tentou furar com a agulhinha? Adiantou, foi? Não adiantou, né? São as coisas que foram espalhadas, que chegaram até nós, e o povo antigo era muito meio que medroso, né? Muito místico. Minha mãe contava algumas coisas assim absurdas. Hoje eu fico meio assim, mas sabe, coisas de Saci Pererê, essas coisas assim que o pessoal contava muito. Os antigos assustavam as crianças colocando essas coisas, né? Hoje em dia seria mais ou menos assim: se você não dormir, eu vou deixar você assistir o Big Brother, você vai ver o que é aquilo, que desgraça que é aquilo. Seria quase isso, né? Dá para assustar bem, né? Seria mais ou menos isso. Hoje a gente tem que mudar os nossos negócios. Se você não dormir, hoje em dia a criança fala: o que é? Não te levo no toast. Ah, não, então eu durmo. Então mudou, as coisas estão mudadas hoje em dia, né? Mas
ter uma visão elevada de si mesmo, ter uma visão elevada do que Deus tem para você, é o propósito. Se você não tem uma visão elevada, muitos que não conquistaram muitas coisas, e muitos conquistaram muitas coisas esse ano, depende muito da visão que você tem. Não adianta eu vir aqui falar, todo mundo hoje em dia, eu acho interessante, todo mundo hoje se comunica por e-mails, etc, Twitter, e vai que vai. Mas que adianta? E adianta você ler a história da águia, muito lindo, que a águia, quando chega a uma certa idade, ela vai renovar as suas forças, ela precisa com o biquinho arrancar peninha por peninha, e ela arranca no biquinho, e deve doer muito, claro que deve doer muito, e depois ela tem que arrancar o bico, batendo com o bico velho na pedra, até arrancar o bico dela, aí ela fica um tempo, vamos dizer, banguela, sem bico. Não é assim? Quem já leu essa historinha? Agora olha para o teu irmão e fala, você não consegue nem enfrentar seu problema, do que mais arrancar penas. Você tem penas de você mesmo. Mulheres que não conseguem falar um A para o marido, marido que não consegue falar um A para a esposa. Não, mas as histórias espalham, coisa linda, mas não vive, não vive. Quando Deus virou para Abraão e falou, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai. Eu até brinco aqui que o primeiro site, quem criou foi Deus. Porque Gênesis 12 coloca-se assim, site da tua terra, site da tua parentela. Foi Deus que fez o primeiro site. Não é? E aí, ele levou um sobrinho. Quem concorda que sobrinho é parente? Mesmo aquela pestinha, é parente. Não é? E aí ele levou o sobrinho. Até comentei com alguém, foi interessante que eu cheguei em casa, pedi uma palavra para Deus, Deus me deu essa palavra agora há pouco. E aí é interessante porque Gênesis 12, Deus fala com Abraão. Vamos ver Deus falando com Abraão, só um pouquinho, só para recapiturar o que todo mundo já sabe, mas é bom de ouvir. Ora, o Senhor disse a Abraão, viu lá o site? Abriu a página, site, quem achou o site? Site, ainda tem aqui o provedor terra, site da tua terra e da tua parentela. Fala para o teu irmão, sobrinho é parente, sai da casa de teu pai, é parente, para a terra que eu te mostrarei. A gente só sai se Deus mostrar primeiro, né? Se ele mostrar Assis, Tupã, Bauru, a gente vai. Se ele não mostrar, a gente não vai mesmo. Mas a gente diz que tem uma fé, tem nada. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 7, olha que show de bola. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, esse apareceu em visão, viu gente? A tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, armou sua tenda, tendo em Betel o ocidente, Ai oriente. Ali cita as coordenadas geográficas. Primeira coisa, diga para o teu irmão, fala, antes de chegar na bênção, Abraão morava em tendas. Olha para o teu irmão, fala, em tendas de uma vez por todas. Em tendas, que se você não entender, você não sai das tendas. A gente fica tentando entender, tentando fazer uma leitura do que estamos vivendo. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. Deus, ele é um Deus minucioso. Moisés, quando matou aquele cara, Deus viu ou não viu? Viu. Ele enterrou o cara, Deus viu ou não viu? Viu. Não viu? Deus viu tudo, desde quando a mãe dele engravidou, desde quando a mãe dele escondeu ele por 3 meses, Deus viu tudo. Quando ela pôs ele no Moisés, Deus viu. Quando soltou ele no riozinho, Deus viu. Quando aquela mulher foi lá e pegou, ai que gracinha, Deus viu. A filha foi lá e trouxe de volta, Deus viu. Deus viu tudo. E aí Moisés ficou 40 anos no deserto. E olha para o teu irmão e fala assim, não dá a impressão que Deus esqueceu dele? Quem está se sentindo esquecido aqui? Salmo 72,
Fala assim do vaso quebrado: estou como um vaso quebrado. Vaso quebrado é assim, ele se sente inútil. Até porque um vaso quebrado, quem recebeu pessoas em casa de Natal agora? Você serve alguma coisa em vaso quebrado? Você dá um copinho que tem um trincadinho para alguém: ai, desculpa, é que o outro está sujo. Não, quebrado você encosta. Você não joga fora de dó, porque às vezes é assim. Você guarda para uma oportunidade, não sei qual, mas você não joga fora. Mas não usa. O próprio Deus não descarta ninguém. Descarta? Não. Aí nós encontramos Deus falando para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele pegou, levou um tal de Ló, sobrinho. E eu disse para alguém hoje o seguinte: e enquanto ele levou Ló, Deus não falou mais com ele. Deus tem um gênio maior do que qualquer mulher aqui na igreja. Tem opinião. Ele não falou: sai da tua terra, saiu. Sai da tua parentela, não saiu. Então ele obedeceu 50%, 50% não. Olha bem para o teu vizinho e fala: o Senhor te trouxe aqui para você obedecer 100%. Não dá para obedecer 50% e falar: Deus sabe. Não dá para ser só um pouco santo. Não dá para matar só um pouquinho alguém. Você mata ou não mata? Não dá para adulterar só um tequinho. Ou adulterou ou não adulterou. Não existe. Mas foi só um pouquinho. Não existe um pouquinho. Pecado é pecado, não tem pecadinho, pecadão. É pecado. Não tem como. Quem vai virar o ano aqui, daqui mais uns dias? Fala para o teu irmão, fala: não tem como virar só um pouquinho. Você vai virar o ano. Quando você menos esperar, 2012. Acabou. Não tem como falar: eu não quero ser 2011, eu não quero. Tá, pum, 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 pum. Acabou. Você gostando ou não, acabou. Ou seja, a dica que eu dou para você: o relógio não para, Deus não para, o mundo não vai parar. É bom você não parar também, porque as coisas continuam acontecendo. Abraão teve um belo dia que Deus deixou, foi caminhando, tinha essa promessa, montava a tenda, ia lá com a mulher dele bonita, um monte de empregados, e estava caminhando. Ló do lado, gracinha de menino. Na verdade, por que Deus queria que Abraão se libertasse de Ló? Porque Abraão, que já tinha 75 anos, e poucas pessoas percebem isso, aquele sobrinho, na concepção dele, era uma espécie de filho. Porque quem não tem filho, o que acontece com ele? Se ele pegar uma criança de alguém que começa a ficar junto com ele na mesma casa, ele adota. Ele adota. Até um cachorro, se ele não tiver filhote, se botar um gatinho perto, ele cria. Eu tinha um cachorro policial quando nós éramos, vamos dizer, pequeno, moço já. E um belo dia, sabe aquele pessoal que passa trocando pintinho por garrafa? Hoje não troca mais, né? Na época trocava. Hoje em dia é tudo pet. Estão voltando aquilo que a gente era quadrado, está todo mundo voltando. Saquinho de papel, garrafa de litro. Não tem problema, daqui a pouco vão rolar peixe em jornal. Olha que legal, não tem problema. Nós éramos quadrados, o pessoal é muito moderno hoje. Descobriram que as pet demora 400 anos para se consumir, então vão voltar, né? E a partir de janeiro, sacolinha acabou. Olha que legal. Tomara a Deus que acabe tudo que não presta. Aí é meio difícil. Mas, pensando sobre tudo isso, um belo dia passou um pessoal lá e, naquela brincadeira, eu peguei um pintinho por uma garrafa. Chamava Kut. E eu tinha um pastor alemão. O pastor alemão deu uma olhadinha, o primeiro dia, aquele pintinho pequenininho, aqueles de grande. Ele só fez... E a gente dizia para o cachorro: nem tenta. Baixava assim, pintinho piava se ele levantar a cabeça. Louco para dar uma mordida no pintinho. E a gente dizia, minha mãe pegava um chinelo, que ela falava assim: olha aqui, o que ela vai fazer com você? Colhia. Aí, dali a pouquinho a gente soltar, o pintinho começou. Primeiros dias a gente conseguiu ir coordenando. Pelos dias eu dei uma olhadinha, o pintinho foi direto pro lado dele, mas que nem doido assim, que ele chegou a abrir a boca. Não! O pintinho veio e pá! E unhou ele, brincou com ele, e ele querendo morder, não, não e não.
Um mês depois, pintinho já, amiguinho, já corria pela casa, ele só olhava, já não mexia. Passado um mês e pouco, um belo dia, eu dou uma olhadinha onde o pintinho está dormindo. Em cima do pastor alemão. Não contente só de dormir em cima, você sabe que pintinho antes de dormir ele cisca. Ele ciscava e o cachorro fazia assim, às vezes ele levantava e derrubava o pintinho. Ia para outro canto, ele ia atrás do cachorro, ele aprendeu a dormir em cima do cachorro. Ele foi ficando aquele pintinho grande. E o cachorro não mordia ele. Adotou ele. E às vezes a gente brincava de correr atrás do pintinho, ele ficava bravo. Virou amiguinho. Adotou, e não era dele. E Abraão adotou Ló. Ló, sobrinho bonito, menino bacana, adorava o tio. Nossa. Aí Deus olhou e falou assim: ô abençoado, se eu quisesse que você tivesse um sobrinho para você depois passar tudo a escritura para um sobrinho, eu não precisaria que você vivesse o milagre que Sara vai viver, de ter um filho. Olha para o teu irmão e fala: você vai viver um milagre impossível. Acho que ele não entendeu. Fala: você vai viver um milagre impossível. Para de acreditar no Lózinho aí do teu lado. O que Deus quer fazer é algo impossível. E por que é que ele viveu um milagre? Me chamou muita atenção, porque Jesus fala de Abraão no livro de João, capítulo 8, 56. Lê comigo. Depois a gente volta. Evangelho de João, último evangelho. Queria dizer uma coisa interessante para você que está chegando. 8:56. É interessante. Jesus diz assim, ó, um homem visionário, né? Deus fala assim: conta as estrelas que você vai ter tanta gente como filho. E olha o que diz o Senhor Jesus em João 8:56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Espera aí. Jesus é mentiroso? Alguém tem dúvida que Jesus aqui não é mentiroso? Quem concorda que Jesus é verdadeiro? E como é que Jesus está dizendo: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, pronome pessoal, viu-o e alegrou-se? Meu irmão, se você acreditar pelos olhos da fé, você vai ver milagres de Jesus na glória. Mas tem que ser dessa maneira. Não pode ser assim: eu creio. Olha para o teu irmão e fala: eu creio. Agora diga para ele: tá bom que você crê. Fala: tá bom, te conheço. Fala: te conheço, te conheço. Creio. Que lindo. Que lindo. Jesus dizendo: Abraão desejou ver meu dia e viu. E é tão interessante que eu costumo dizer que em João 21, uma outra pessoa que comenta-se, falando aqui de fé, de milagre, o próprio Evangelho de João, capítulo 21, vai seguindo as páginas. Fala em página, quem adquiriu o meu livro aí? E aí, já leu? Começou a ler pelo menos? Não vi ninguém que leu ainda, gente. Todo mundo que eu pergunto: Célia, leu? E aí, Célia? Depois precisamos ver as... Glória a Deus. Desse jeito você chega, pastora. Foi bom o livro? Excelente, né? Glória a Deus, é? O livro está lindo, está lindo. Aqui diz o seguinte, em João 21, é quando Deus está fazendo uma cura da alma, ministério da bispa, com Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes. João 21, aí Jesus faz a cura da seguinte forma. Versículo 15. Depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro, vamos lá? Vamos dizer isso para ver se é verdade? Simão, filho de Jonas. Por isso, Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeirinhos. Diga para o teu irmão: para apacenta os cordeiros de Deus.
Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Olha para o teu irmão e fala assim: mudou de cordeiro para ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, vamos lá, quero te ouvir. Entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Qual é o propósito da tua vida na terra? Olha para o teu irmão e fala: apacentar ovelhas. Amém, queridos? Apacentar ovelhas. Por mais que você possa ganhar dinheiro na terra, o teu primeiro chamamento é apacentar vidas que estão feridas e machucadas. Vidas que estão precisando do carinho, do afeto, do abraço. Mas se todo mundo ficar na igreja esperando, como é que vai ser? Quem aqui foi buscado por alguém? Levante a mão. Alguém te buscou. E se todo mundo ficar aqui, bispo, pode mandar, traga que a gente está aqui para cuidar o que der e vier. Não é assim, querido. Todo mundo sabe cozinhar, mas alguém tem que ir no supermercado fazer compra. Todo mundo sabe fazer compra. Olha para o teu irmão e fala: mas tem aqueles que precisam pagar a compra. E todo mundo sabe comer, mas tem aqueles que precisam lavar os pratos. Essa parte também eu não gosto. Comprar eu não gosto, pagar eu não gosto, lavar prato eu não gosto. Qual a parte que você gosta? Comer. Fica fácil, todo mundo gosta de comer. Agora eu vou falar de João. Seguindo-se um pouquinho mais para frente desse texto, no versículo 20 encontramos Pedro dizendo, vamos lá? Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem é amado por Jesus aqui? Mas esse aqui era mais. Não adianta você falar, esse aqui era xodó. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Olha a intimidade que ele tinha com Jesus. Ele encostava a cabeça no peito de Jesus. É lindo demais, né? E o que mais? Senhor, quem é que te há de trair? Foi João que perguntou. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Joãozinho. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Fala o 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Porém, Jesus não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Preste bem atenção nesse contexto, porque na verdade nós encontramos muitas vezes textos que as pessoas não entendem. Eu ainda era novinho na fé quando eu li isso aqui, não entendia. Lá em Salvador, e Deus me revelou uma coisa muito profunda. Então não importa o tempo de igreja que você tem, se você tem realmente um chamado, Deus te revela as coisas. E o que Deus me revelou? Quem foi que escreveu Apocalipse? João. Olha para o teu irmão e fala: João. E se em Apocalipse foi mostrado para João tudo o que vai acontecer, ele ficou ou não ficou até que tudo acontecesse? Olha para o teu vizinho e fala: ficou, sim. Porque ele em espírito foi arrebatado, ele viu até a consumação dos séculos. Voltou para que se cumprisse, porque Jesus não mentiu. Se eu quero que ele fique, isso é problema meu. Continue você a tua vida, deixa que ele, eu trato com ele. Então João espalhou-se um dito que ele não ia morrer. E espiritualmente ele ficou para ver tudo. Foi ele que escreveu o Apocalipse. Ele viu tudo o que vai acontecer. O que eu não vi, que você não viu ainda, João viu há 2000 anos atrás. Você já parou para pensar nisso? Ele numa caverna, lá na ilha de Pátimos, e ele via em visão os cavalos. Hoje até a gente prega muito pouco sobre isso. Eu até brinquei com a bispa, né, que eu vou começar agora a pregar sobre os corcéis. Virada do ano eu vou começar a pregar sobre os corcéis, white, red, e vai. Vou começar, porque vamos ficar mais chique, né? O que a gente fala sobre, ele vem com seu cavalo branco, seu cavalo vermelho, cavalo preto, malhado e salpicado.
Eu vou começar a pregar sobre os corcéis. Aliás, eu tive corcel, alguns. Quem já teve corcel aqui? Sabia que o corcel foi carro do ano em 1973, é mole? Raul Seixas até cantou, né? Ele desejava, que o sonho dele era ter um corcel 73. Olha como as coisas mudam. Olha, eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E tem gente até hoje sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E que se dane as bandeiras esconderiadas. E aí vai. Ele cantava isso em 73, dizendo que ele não ia se sentar e ficar esperando a casa cair. E ele só era filho de crente. Olha para o teu irmão e fala assim: até quando você vai ficar esperando o mundo acabar, sentado, faço minha parte? Não. Nós temos que fazer a diferença. Ontem eu estava vendo um documentário do Ayrton Senna. E foi muito triste ver de novo um vencedor como ele morrer. E o Alain Prost fala assim: ele pensa que é melhor que todos porque ele acredita em Deus. Lindo, eu fiquei muito feliz de ouvir isso do maior concorrente dele. Ele pensa ser melhor que os outros porque ele acredita em Deus. Glória a Deus. A diferença do Senna é porque ele acreditava em Deus, né? Pena que morreu da forma que morreu. Não estou dizendo que ele era perfeito. Toda a corrida antes de começar, reúne-se os pilotos para dizerem o que eles pensam de alguma coisa que está meio complicado, uma gincane, uma curva, uma reta. E o cara mais bocadura que tinha era o Senna. Todo mundo fala do Senna bonzinho. O Senna era um baita de um cara, mas ele tinha opinião. Ele tinha uma opinião danada. Chegou na última corrida lá, ele, inclusive na corrida de Imola que ele morreu, ele não queria correr, ele foi voto vencido. Ele tinha dito: já morreu um, não é bom a gente correr. Mas ele foi voto vencido, então já que ele era voto vencido, ele era bastante homem para entrar e correr. Mas achei interessante que chegou numa corrida um pouco antes, e ele levanta a mãozinha dele e fala pro cara lá que era o presidente da época, não sei o que lá, Bralete, sei lá o nome do cara, o francês. E ele diz assim: eu bati no treino porque tem uma área de escape que encheram de pneu lá e aquilo está errado. E o cara falou: está no regulamento. Ele falou: mas está errado. Isso passa na gravação. Todos os pilotos quietinhos. Ele levantou e falou assim: então, está no regulamento, nós temos que mexer. Não vamos mexer porque o regulamento foi aprovado por todo mundo. Ele falou: no parágrafo tal está escrito que quando é assim tem que mexer. Ele lia. Ele se informava. Foram ler o parágrafo tal, ele levou. Aqui. O cara leu. Quando leu, então se por acaso tiver alguma coisa perigosa pode ser mudado, e estava escrito. Ele pegou e falou: então vamos colocar cone. Porque o cone, quando o carro vem, se perder o escape, ele bate, o cone vai embora e o carro não para. No pneu batia, aqueles carros daquela época era feito o bloco inteiro, batia, arrebentava o cara que estava dentro. Aí colocaram o cone, graças a ele. Aí foi voto que todo mundo apoiou, ele ganhou. E no dia da corrida, vários carros saíram na onde ele falou que iam sair, batiam nos cones e não aconteceu nada, graças à atitude de um homem. Olha para o teu irmão e fala assim: graças à tua atitude de oração, você pode mudar toda a tua família. Graças a uma atitude apenas, você pode determinar como será o ano de 2012. Mas depende de atitude, depende de atitude. Tem que ter atitude para 2012. Ele optou em querer, ele quis. E o próprio Jesus cita que creu Abraão e por isso ele me viu. Significa que espiritualmente Abraão chegou a ver Jesus, ou não é isso que você leu? É o mesmo que eu e você acreditarmos e vermos Jesus. É impossível. Você já percebeu como a gente limita? Olha para o teu vizinho e fala: imagina você vendo Jesus hoje à noite. Olha como a gente limita. A maioria nem olhou para o irmão e falou: imagina, não consigo ver nem Gabriel, que é o anjo menor. Miguel, não dá. Ariel, só se comprar um sabão no mercado. Que isso? Como a gente está sem fé? Natal, quem assistiu algum filme que falou de Jesus aqui?
1, 2, 3. Quem não assistiu nada? Estão acabando com tudo que fale de Jesus. Amém? Vai chegar uma hora que as nossas crianças, como a Duda e os menorzinhos, quando falar de Jesus, nem vai lembrar. Vão lembrar do velhinho do Papai Noel, que foi uma historinha criada de um homem chamado Nicolau, que depois virou São Nicolau, no ano de 343, que era um bom homem, rico, sim, e que ajudava com moedinhas o vizinho para dar dinheiro para que ele pudesse comprar o dote das filhas para casarem. E daí veio a historinha de então dar o Papai Noel ho, dando presente. Foi aí. 343 da tua época. Amém? Um homem bom, ninguém está crucificando ele. Mas quem foi Jesus? Aleluia! Salmo 24. E para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Aleluia! Primeira coisa que pode impedir você de contar estrelas. Primeira coisa, diga para o teu irmão, falar visão humana. Falar visão humana só pode contar 3.000 estrelas. Aliás, eu vou mais longe. Podia naquela época, não tinha miopia, não tinha estigmatismo. Hoje, quantas estrelas que a gente pode contar mesmo com a nossa visão? 3 estrelas, as 3 Marias. Ursa Maior, Orion, tudo isso existe, gente. São as constelações. Eu gosto quando a gente sai de noite voltando de viagem, a bispo, que a gente para quando está chegando perto de Marília, cidades mais longe, e você olha para o céu, coisa linda. Quem já viu como fica o céu estrelado? Marília já está tão bonito de luz que você já não consegue ver mais nada. São Paulo então você não vê. Primeiro que a poluição não deixa, as luzes também não. Não tem como. Amém? Você está com uma oportunidade imensa. Eu estou dizendo para você que 2 coisas fazem com que você não veja o brilho das estrelas. Vamos lá? Olha para o teu irmão e fala assim: muita poluição, muita luz em volta, não deixa você ver. Como não existe tanta poluição perto de você, porque você está numa igreja que te limpa o tempo inteiro. E como não tem tanta gente brilhando, brilha, meu filho, que dá para você brilhar muito. Começa a brilhar você. Você que tem que ofuscar os outros. A gente tem que parar. Teve uma historinha uma vez de um certo vagalume. Quem já viu vagalume? Tem, teu pai está aqui, tua mãe também. Quem foi criança batia assim na latinha, vagalume, tem, não? Só nós, mais antigos. Pois é. Pegava num vidrinho, enchia de vagalume para ver eles brilhando dentro. A historinha é a seguinte: um belo dia um vagalume está andando, brilhando, aí vem uma cobra e queria pegar ele de qualquer jeito. E a cobra começa a ir atrás do vagalume, e o vagalume se picou. E vai uma hora, e vai outra, e um dia, ele fugindo, e vai 2 dias. Chegou uma hora que ele não aguentou mais, ele falou: para! Botou a mão, a asa, entenda, a asa, na cara da serpente, falou: quero te fazer 3 perguntas. E a serpente falou: pergunta, que você é minha comida. Primeiro, faço parte da tua cadeia alimentar? A serpente pensou, falou: não faz parte da minha cadeia alimentar. Segunda, eu te fiz alguma coisa? Não, você não me fez alguma coisa. Então por que é que você quer me comer? A serpente olhou bem no vagalume e falou: porque eu não aguento mais o teu brilho. Olha para o teu irmão e fala assim: Satanás não aguenta ver teu brilho. O brilho dele faz com que você entre na cadeia alimentar dele. Só que se você se levantar e brilhar, ninguém vai parar você, porque você vai brilhar o resto da tua vida. Brilha, meu irmão, brilha muito. A gente fica aí com medo de tudo, de todos. No teu ramo tem concorrente? Mas Deus pode fazer você brilhar. E vai ter muito serpente vindo. Amém, gente? Hoje até igreja tem isso. Infelizmente. Mas eu leio na Bíblia que alguns pregam a palavra por
Inveja. Você imagina, está na Bíblia. Gente pregar por inveja. Tem gente que tem inveja de você porque você é casado. Quem é casado aqui? Tem gente que tem inveja. Quem é bonito aqui? Tem gente que te odeia porque você é bonito. Que culpa você tem de ser bonito? Que culpa eu tenho de ser bem casado com a bispa? Nossa, que homem de sorte. Nossa, e a mulher dele ainda é bispa. E ela ainda mais prega. Ainda mais faz um bolo gostoso. Nossa, que mais? Ai, que vontade. Minha mulher não é como a dele. Nem um conselho quer ir. A minha era o contrário. Eu falava, tem conselho. Eu falava, vamos juntos. Te protejo. Minha secretária amor. Segunda coisa que impede. A primeira, eu disse que é a visão humana. Amém? Segunda situação que pode impedir o teu milagre. Diga para o teu vizinho, fala assim: o trabalho que você está fazendo pode estar te segurando para que você literalmente não viva o milagre que Deus está fazendo na tua vida. Diga: um medo de julgamento, medo do que os outros pensam. Aceitando o desafio, você sempre vai vencer. Não aceitando, você já nasceu derrotado. Não adianta. Qual a diferença de você ficar parado e tentar? O crente só perde quando ele dá WO para Satanás. Quem concorda que maior é Deus? Queridos, existe uma coisa que está escrito na palavra de Deus: Jesus deu autoridade para a igreja. E quando ele disse isso, e o diabo muito sutil disse que é Pedro que está com a chave do reino, não é nada disso. Tem nada a ver uma coisa com outra. E você que está me assistindo também. Tem nada a ver uma coisa com outra. Ele estava dizendo sobre o ministério que estava começando em Pedro, ou seja, a igreja que estava começando em Pedro. Sobre essa igreja, o diabo vai tremer porque eu estou dando poder para a igreja. Tanto que Pedro olhava e falava, levanta, levanta o outro, cura, e curava, mas não era ele, era o poder de Deus nele. Eu e você não podemos nada, mas o poder de Deus que está em mim, você pode. É o seguinte: milagre não se explica. Homem mais homem igual a derrota. Diga para o teu irmão, fala, homem mais homem igual a derrota. Homem mais Deus igual a um grande milagre. É diferente. Abraão com Sara, ele podia tentar, ele podia namorar ela, ele podia fazer tudo que você imagina, e ela não engravidaria. Engravidaria? Ele poderia manter Ló do lado dele, ele jamais seria filho dele, seria sobrinho. E Abraão com Deus, Deus pegou Abraão e Deus, e os dois juntos, Deus falou assim, vai virar milagre. A gente precisa pegar na mão de Deus. O Salmo 126, quando diz que o Senhor tirou o povo do cativeiro pós 70 anos, estávamos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de cânticos e riso. Você já percebeu que as pessoas, quando elas começam a viver coisas boas, ficam felizes na igreja? Quem já viu? Aleluia, irmã, graças, paz, aleluia, glória. O Douglas está cantando aqui, amém. A pessoa já está no grupo de dança. Deu uma pioradinha. Aleluia, glória a Deus, fala Jeová, repete, Deus, feliz. Como muda? Como mudamos? Quando Deus faz, aleluia! Quando Deus não faz, quem é o seu termômetro de estar bem? Só vitória? Quem teve altos e baixos esse ano aqui? Derrotas, vitória, derrotas, vitória. Olha para o teu irmão e fala, como é que você reagiu? De acordo com o que você reage, Deus vai tratando você, meu filho. A hora que você aprender a falar que nem Paulo, em tudo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, tudo, inclusive a ter fome, a ter fartura, aí Deus fala, esse está pronto para ser usado. Eu estava folhando minhas pregações e falei, nossa, quem estava aqui o dia que eu preguei sobre Filipenses 4,13? Eu tudo posso, aquele que me fortalece. Mas todo mundo prega, eu tudo posso, aquele que me fortalece. Paulo, quando disse isso, ele passou cada situação, irmãos. Ele apanhou de vara, ele apanhou de reio, ele desceu, foi ele que fabricou o primeiro elevador do mundo também, porque ele foi descido por um balde, numa corda. Isso é um elevador, não é? Um homem dentro de um balde, o balde desce
A altura desse prédio, olha para o teu irmão, foi ele que inventou, não foi Otis, não foi nada disso. Ele só não patenteou. Foi ele que aprendeu a andar no porão tomando reio. Foi ele que sofreu naufrágio. Quem já foi mordido por cobra aqui? Ninguém. Paulo foi mordido por uma e ela ainda virou para ele um souvenir, porque ela ficou pendurada. Atos 28. E os ímpios tudo olhando para ele. O detalhe que eu acho muito legal disso tudo é Paulo com a cobra pendurada no braço e ele continua conversando, ele arranca a cobra, joga no fogo e não se preocupa. Se fosse você, seja honesto, sai, corre, todas as clínicas, vamos lá, vamos tomar um avião, temos que ir lá para o Jardim Botânico. Aleluia, Deus curou-me, livrou-me. E o que diz Marcos capítulo 16? Se você crer e for batizado, quais são os sinais que seguirão os que crerem? Em meu nome expulsarão demônios, se beberem alguma coisa mortífera, dano algum lhe farão. E a gente toma um negocinho, alguém fala, tinha um pouquinho de soda cáustica aí. Respira, põe a mão e fala, Deus, desce com essa água santa. Hoje em dia está tanta gente fazendo um copo com água santa. Vai você também, meu irmão, que você não é menos que ninguém. Fala, Deus, eu consagro esse copo e eu pego esse copo santo agora em nome de Jesus. Oh glória, estou curado. E com uma vantagem ainda, você toma a tua própria água. Queridos, nós temos que viver milagres nessa noite. Contando estrelas. Como Abraão conseguiu contar estrelas? Diga para o vizinho, fala assim, o rádio telescópio que ele tinha simplesmente se chamava fé. Um tal de Galileu, quando inventou esse negócio, contava 90 mil estrelas. Mas você acha que se Deus tivesse falado para Abraão, Abraão, você vai ter uma família enorme, 90 mil pessoas, seria grande isso? Não. Isso daí, Marília tem 200 mil. Eu vou te dar meia Marília como herança, Abraão. Abraão vai falar, deixa eu ficar aqui com a minha trupe aqui, que tá bom demais. Só depois de muito tempo eu descobri que existem bilhões de estrelas. Bilhões. Ele nem imaginava que um dia ia ter judeu aqui no Brasil. Será que ele podia imaginar que ele ia ser pai de judeu no mundo inteiro, de árabe no mundo inteiro? Que Abraão é pai dos dois. Que Ismael é filho dele também. E Ismael gerou os árabes. Muitos árabes. Amém? Aonde você for, e olha, tudo pobre. Olha para o teu irmão e fala, você nunca viu? Pois é, mas está sim de árabes e judeus pobres. Tudo pedindo vale transporte aí para voltar para Garça. Nunca viu? Nunca viu um judeu falando assim, eu queria pedir um dinheirinho para me comer uma coxinha? Nunca. Por que que não? Porque a palavra de Deus está escrita em Gênesis 2, farei da tua família, família próspera, multiplicarei e abençoarei. Nós precisamos como igreja tomar posse que nós somos benditos e não malditos. Quem é bendito aqui dá glória a Deus. Quem é bendito aqui manifesta a glória de Deus. Gente, temos que aplaudir o teu Deus que você é bendito. Agora eu penso assim, que na verdade, muitas vezes, nós precisamos entender apenas uma coisa só. Aceitar o desafio que 2012 será excelente. Será ou não? A palavra que Deus me deu é que é ano de plenitude. Se é plenitude, é algo pleno. Isso significa que você vai ter uma vida magnífica se você se apossar de todas as bênçãos. Agora, a palavra de Deus é muito clara. Você tem que obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Hoje se prega, sacrifica! E Deus diz assim, é mentira! Você tem que primeiro obedecer. É o contrário. Se você juntar as duas coisas, aí arrebenta. Mas em primeiro lugar vem obediência. Amém? Quem quer obedecer aqui?
Quem tem honrado o pai e mãe aqui? Vai longe. Vai viver vida longa. Quem tem sido fiel com Deus? Vida longa. Agora olha para o lado e fala assim: não importa o que você tenha feito, Deus te trouxe aqui para que você se arrependa. Se é que você quer mudanças, se é que você quer deixar de ser um órfão do sistema, tem que levantar e andar. A gente tem que levantar e andar. Se ficar só parado, não vira. Amém? Glória a Deus, gente. Se eu ficar aqui orando, Deus, faça com que esses livrinhos meus, eles passem por todo o mundo, ó Deus, que não sei o que, papapá. Deus toca no coração de cada irmão. Sabe o que vai acontecer? Nada. Agora, se eu orar e falar, gente, está aqui uma maneira de você abençoar alguém, está aqui uma maneira de você evangelizar alguém. E tanto é verdade que hoje eu liguei para saber um livro da mesma tamanho da Betel, com 80 e poucas páginas, eles estão vendendo a 15, nós estamos vendendo a 8. Preço de custo, quase isso, pouquinha coisa, somente para que você evangelize e que vidas sejam alcançadas. Amém, gente? Você crê em milagres? Abraão venceu, todo mundo sabe o final da história, mas ele morava em cabanas. Quem está disposto a morar em cabanas antes de vencer? Quem já morou em cabana? Quando a gente é pequeno, quem teve filho aqui gostava de fazer cabaninha com a coberta? Meus filhos gostavam de brincar de cabaninha, né? Então eles montavam lá no quarto aquela cabaninha com pano e botavam uma vassoura, faziam uns pregos estranhos lá, e às vezes a gente entrava: cuidado, não derruba a minha cabana! Você pisou na porta! Eu pisei na porta da cabana. Mas é uma cabana. Às vezes você compra um carrinho velho, olha para o teu irmão e fala assim: é uma cabana. Fala, cabana. Às vezes você começa a fazer assim algumas amizades bem pequenininhas, é uma cabana. Atitude. O melhor time do mundo, sem ironia, chamado Barcelona hoje, tem uma coisa que se chama atitude. O cara falou assim: vocês vão jogar contra o Santos, vocês vão mexer alguma coisa? Eles falaram: não. Aí perguntaram assim: no dia anterior, o que vocês vão fazer, um treino, não sei o que e tal? Não. Os caras levaram a esposa para dormir na concentração, quem sabia disso? E dizem que isso prejudica. Levaram a esposa para dormir, os que têm namoradas também. Saíram para ir no shopping, no dia anterior, no outro dia fizeram 4-0, era para ser 8. Sabe por quê? Eles têm tanta confiança que o time deles é bom, que eles não querem saber do adversário, eles confiam neles. Quem sabe que teu Deus é maior do que o inimigo aqui? Quem confia que verdadeiramente tem um Deus enorme aqui? Quem confia nos talentos que tem aqui? Então olha para o teu vizinho e fala: pelo amor de Deus, para de se preocupar com o inimigo. Começa a marchar. Meu querido e minha querida, o elemento que vai mudar você hoje e ter esperança é que eu acho muito interessante a perseverança. Todo mundo conhece a perseverança de Caleb? Diz assim: olha a primeira visão que você não deve ter, ok? A partir do versículo 27 de Números 13. É quando o pessoal foi espiar a terra. Muitas vezes você já espiou a terra e está com medo. Ai, não vai dar certo. Ai, por causa disso. Ai, por causa do estudo. Por causa da idade. Para com isso. Quando Deus está no negócio. Contaram e lhe disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto. Porém, vamos juntos? 28. O povo que habita nesta terra é poderoso. As cidades são fortes e muito grandes. Também ali vimos, olha o verbo ver, vimos os filhos de Anak, que eram gigantes. Os amalequitas habitam a terra do sul. Os heteus, jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam o pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. Então fez Caleb calar o povo perante Moisés e disse: vamos lá, igreja linda,
subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a diferença, uns aqui, ai, tem gigante, ai. Caleb falou, cala a boca, vamos subir, porque a vitória é nossa. Olha como que o medroso vê, versículo 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. Vamos juntos, gente, que isso é de doer. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quem disse que eles eram gafanhotos, ou que os outros viam como gafanhotos? Você acha que aqueles gigantes vieram e falaram, você é gafanhoto, Kung Fu, você é gafanhoto, Kung Fu. Lembra do filme do Kung Fu? Ele era chamado de gafanhoto. Gafanhoto é um inseto. Olha para o teu irmão e fala, você está se vendo como um inseto? Daqui a pouquinho nós vamos assistir o filme da Insetopia lá, que não sei o que lá, aquele negócio. Misericórdia, tem um desenho aí que tem, né? Inseto ou qualquer coisa, pia lá. Gente do céu. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Não serve para nada. Gafanhoto nasce, vive 24 horas, come, bebe, dorme, morre. Você está assim? Tanto faz, bispo. Gafanhoto a mais, um a menos, morrer, viver. Para mim o viver é ganho. Está tudo que nem Paulo, né? Viver é ganho e morrer também. Tudo pela fé. Se Deus quiser me levar, se acabou meu tempo, para! Olha bem nos olhos do teu irmão, fala que acabou teu tempo, para de se enxergar pequenininho, começa a enxergar você que joga o Messi. Falei, o cara chegou, chego. Quem está fora da posição aqui? Todos. Todo mundo aqui é príncipe e princesa. Olha para a princesa do lado e fala, você é uma princesa. E olha para o homem que falou isso e fala, você é um príncipe. Deus não fez um monte de coisinha para jogar na terra, não. Está escrito em Êxodo 19:5. Vocês são raça de sacerdócios para oferecer louvor ao Senhor. Embaixadores do rei. Ninguém aqui é povinho. Agora que você já se vê como alguém vitorioso, olha o que diz Deus para aqueles que não têm medo. Números 14:24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Fala glória a Deus. Amém, gente? E se você for ler Josué 14, você vai ver ele falando assim, 45 anos se passaram, mas eu continuo reivindicando a palavra de Deus que ele falou para mim. Fica de pé. A palavra que Deus está dizendo para mim e para você é, Abraão contou estrelas e viu até o dia de Jesus Cristo. Josué enfrentou todo mundo e disse, eia, subamos, e o Senhor falou, eu vi a atitude de Josué, eu vi a atitude de Caleb. Que atitude você vai ter diante de Deus agora? Ah, eu vou continuar naquele empreguinho, eu vou continuar, Deus fala, eu tenho tanta coisa para você, se escondendo, ficando preso em porcarias, que a qualquer momento pode acontecer uma desgraça e você lá preso naquilo. Deus tem algo melhor para a tua vida. Amém? E quem está muito bem empregado, Deus te abençoe. Mas levante suas mãos para o teu Deus e fala, Senhor, eu quero nessa noite contar as estrelas. Eu quero nessa noite contar as minhas bênçãos, porque eu conheço o final dessa história. Eu sei que Abraão conseguiu. Ele chegou lá, porque não há ninguém como tu, incomparável, totalmente desejável. E eu me prostro ante a ti. Se prostre com o coração diante do altar de Deus. Começa a orar e dizer, Deus, me perdoe por todas as vezes que eu fui pequeno nesse ano.
Me perdoe por todas as vezes que eu não tive atitude, por todas as vezes que eu vi com os olhos humanos. Começa a olhar filhos e filhas, pais, com olhar de fé. Começa a olhar, olha o que o diabo está fazendo na tua casa, começa a olhar e guerrear. Deus não tem só salvar você, teu irmão, Ele quer salvar a tua família inteira. Começa a orar, começa a guerrear. Muitos no ano que vem, que estão aqui nessa noite, vão ser surpreendidos por Deus. O Deus vivo está falando, eu vou te surpreender novamente. Oh, se você quiser fazer realmente o quebrantamento diante de Deus, se quebranta, rasga teu coração, começa a falar, Deus me perdoe, se eu sair do centro da tua vontade, Deus. Fala com Deus, porque Deus não tem para tua vida te humilhar. Deus não tem você passar por necessidades, mas também Ele não tem ver olhar você apostatando da fé, morrendo. Xarabalacas tanderere balabasteiras. Oriaramanassuriandereia. Vai orando, vai falando com Deus. Vai falando com Deus, vai falando com Ele. Deixa o coração quebrantar diante do altar de Deus. Deixa o coração quebrantar diante do altar de Deus. Deixa. Rasga. Se você não está vendo mais com os olhos humanos, começa a andar com os olhos da fé. Começa a olhar com os olhos da fé, meu irmão. O que Deus tem para você é vitória, 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 vitória. Creia na vitória. Começa a falar com Deus, eu creio na vitória, Senhor. Fala para Deus tirar as derrotas da tua vida. Fala para Deus tirar as derrotas da tua vida momentânea. Xandere balabasuri alamanaia. Se eu posso ver uma criança orando, se eu posso ver uma criança se quebrantando aqui na frente, você é adulto, você também pode. Oh, rebalabassanderere. Faz tua obra, Deus. Incomparável. Faz tua obra, Jesus. Totalmente desejável. Quebrante teu coração diante do Deus vivo. Eu me prostro. Sim, Jesus. A ti. Eu me prostro diante do altar daquele que é Deus vivo. Eu me prostro diante de ti. Fala com Ele, fala com Ele. Fala com Jesus. Fala com Jesus, fala. Fala com o Espírito Santo. Fala, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, faz na minha vida. Faz na nossa igreja, Deus. Faz na minha família também, Senhor. Mas, marido, esposa, clame. Clame. Clame pela vitória que Deus tem para você, pelo teu futuro casamento. Clame pelo teu lar. Deus, me perdoa. Diga para Ele, me perdoa se eu não sei amar da forma certa. Deus, me perdoa se eu sou duro de coração. Deus, me perdoe se as muitas lutas me fizeram um pecador. Diga, Deus, me perdoe por todos os pecados conscientes e inconscientes. Mas faça de mim um instrumento para a Tua glória. Para a Tua glória, Deus. Fala para Deus mudar a tua vida. Marido, ame a tua esposa. Ame. Se você não consegue tratar bem aquela que Deus colocou do teu lado, como é que você quer ter um ministério abençoado? Esposa, ame teu marido.
Se você não consegue amar teu marido que sofre do teu lado, como é que você vai ter vitória? Clamemos por aqueles que estão fracos na fé. Clamemos pelos nossos jovens, porque o mundo está muito atraente. Quanta droga, meu Deus! Quanta droga, Pai! Quantos jovens vão se drogar no ano que vem? Deus, tem misericórdia dos nossos jovens. Levante teu clamor, fala: Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia das nossas crianças. Senhor, nós sabemos, Pai, nós sabemos que o povo brasileiro está melhor hoje do que antes, do que há 20 anos atrás, mas podia estar melhor, com uma cultura melhor ainda, com água tratada, com escolas boas, com hospitais decentes. Quantos estão nas filas dos hospitais essa hora, nas macas, sem ter um médico, sem ter um convênio, sem ter alguém para poder abraçar e dizer: está doendo. Quantos, Deus, estão acampados nessas horas, se drogando nas praias? Oh Jesus, santo é teu nome, nós te adoramos, Rei. Meu convite é que você consiga dizer: Deus, tem misericórdia da minha casa, Deus, tem misericórdia de mim. Meu convite é que você diga: Deus, tenha misericórdia de mim. Ore com a tua esposa, ore, ore, ore. Ori alabashanderere, alabalabasharabalaba. Suride cantaramicaias, lavassúrias. Oh Jesus, faz a tua obra. Diga para Ele isso. Não há ninguém como tu, não. Incomparável, igreja. Incomparável, totalmente desejável. Diga para Ele. Não há ninguém. Enche o céu. Não há ninguém. Ele é o Deus de Caleb que vai mudar a sua história. Incomparável, incomparável, Totalmente desejável. Faz assim, se prostre diante dele. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Diga você. Eu me prostro ante a ti. Sim, Jesus, receba. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Aleluia, começa a aplaudir o Deus vivo que te tirou. Está te tirando do cativeiro da mediocridade. Diga: eu vou contar estrelas. Tu não. Sai do teu lugar. Vamos ver quantas estrelas você vai contar com as suas atitudes hoje. 1, 2 atitudes. Luz.
Vai contando estrelas, luzes. Você crê? Teu milagre está chegando. Crê? Mas quando Deus me chamou, eu estava com massa de Hollywood dentro do meu bolso. Tinha tomado acho que uns 2 rabos de galo. E Deus disse assim, na frente de toda a família da minha esposa que eram crentes: esse vai trazer toda a tua família, porque ele é meu escolhido. Numa família de crente eu o torto. E na família dela hoje tem pelo menos umas 3 pastoras que conheceram verdadeiramente Jesus através da minha vida. Deus, quando Ele fala, Ele escreve literalmente do jeito que Ele quer. Pode olhar para o teu irmão e falar: a maneira que ele escreve, não dá para entender, mas o final é de bênção. Amém? Curve a sua cabeça e diga para o teu Deus: muito obrigado por essa noite, porque eu te adoro, te amo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, plenitude. Vai na certeza da vitória, porque assim como Abraão viu Jesus, você já viu Jesus, e a tua vitória é enorme. E aqueles que se levantaram contra você, dias virão que serão totalmente destruídos, mas você será engrandecido para a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. TV Brasa no Altar.